Gadara era uma cidade extremamente capitalista. O materialismo, o apego, prevalecia. Ali, pais e filhos seguiam nessa genética fria e calculista. Multiplicava-se pessoas com esse pensamento e, de forma grave, perdia-se a essência humana. Os frutos dessa sociedade doentia, que se preocupava mais com o capital, com o poder financeiro e bens, transparecia. Quem ousava ter sentimento logo se perdia. Acabava enchendo-se de mágoas, tristezas, ofensas, rancor, ódio, pois no ambiente capitalista o que prevalece é a moeda de troca. As posses, a simulação, o ter e não o ser. O jovem gadareno, que talvez ousou pensar diferente, sentir, preferiu diante de tanta falsidade ir morar com os mortos. Foi para os sepulcros. Esses lhe pareciam mais sensatos, porque não suportava mais ser conivente com aquela sociedade hipócrita e fria. Foi viver sem máscaras, já que não havia amor, respeito, relacionamentos, olho nos olhos, sinceridade ou real interesse no ser, era melhor já estar com os mortos, pois numa sociedade capitalista, até o sorriso é um teatro. A questão é, na mente dele, inicialmente, o intento era justo, libertar-se daquele ambiente tão desleal. Mas ele, em sua solidão, começou a desenvolver mágoas, tristezas, rancores, que habilitaram um mal na sua vida. Ele, que talvez inicialmente tinha todas as razões em suas reivindicações, alegações e entendimento, porque ressentiu-se do mal, acabou se tornando um covil de demônios. Preste atenção, talvez inicialmente, quando resolvera romper com aquela sociedade hipócrita, capitalista, interesseira, que alimentava somente seus porcos, ou seja, seus interesses cobiçosos, sem pensar no próximo, ele até saiu como um jovem esperançoso, por amor, relacionamentos estáveis, humanos, poderia ser um revolucionário, um rebelde que carregava em sua alma uma bandeira de verdade, sonhos reais, vida sem máscara, mas os sentimentos negativos que desenvolvera, talvez por mágoas diante de tantos esquemas, tanta manipulação, sordidez envolvendo dinheiro, tudo o que presenciou, gerou nele um sentimento que permitira entrar em seu coração demônios. Olha só o que diz a Bíblia. Marcos 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Muitas vezes nos movemos baseando-se em verdade. Entretanto, precisamos avaliar e vigiar quanto aos nossos sentimentos, pois embora as razões sejam corretas, entretanto, se permitimos o sentimento maligno entrar em nossos corações, nos tornamos vítimas de ações demoníacas, já que estás lutando sozinha contra um mal que tem vencido durante séculos as vidas. No mundo capitalista, não há tempo para perder-se com o humano. Não atendeu às expectativas, descarta-se, elimina-se. Não rendeu, corta-se. E aquele jovem acaba tornando-se um refém, um problema. Não produzia rendas, não aderia aos esquemas. Era o imprestável na visão humana. Não ajuntava riquezas. E ele, por sua vez, insatisfeito com aquela sociedade interesseira, não se deixa engaiolar pelos seus dilemas. Acaba tornando-se em seu sentimento revolucionador alguém indomável. Ninguém conseguia amansá-lo. Não conseguiam colocá-lo no esquadro, moldá-lo, como sempre foi feito com todos os homens de Gadara, escravos dos bens e das posses. Diz Marcos 5:1-5, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros,
e ferindo-se com pedras. Ele tinha ideais maiores. Quando negara-se a ser mais um dominado pelo dinheiro, medido pelo status, valorizado pela posse, manipulado pelo poder financeiro, avaliado pela aparência que ostentava e cercado pelos interesseiros, porém, com todo o seu ideal visionário de não misturar-se, de não tornar-se mais um manipulado, ele deixou-se dominar pelo mal. Talvez o ódio entrou em sua alma, por verem tantos homens compráveis e vendidos. Isso permitiu que muitos demônios tivessem lugar e espaço em sua vida. Marcos 5,13 diz: e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Imagina, quase 2.000 demônios habitavam naquele jovem gadareno. Um jovem que inicialmente, simplesmente, tentara romper com uma sociedade que via a posse como a razão de tudo. O que será que ele sofrera para encher-se de tanto mal? Injustiças, desprezo, roubos, fraudes, traições? Não importa o mal que havia naquela sociedade. O problema foi que aquele jovem deixou o mal que havia neles deformá-lo. Ele lutou contra o mal que via, mas acabou sendo vencido por ele. Há uma frase que diz: quando enfrentamos monstros, devemos tomar cuidado para não nos convertermos neles. Tantas intempéries, desilusões, traições, decepções, amargores, distratos, humilhações, tantas acusações e falsidade, aquele jovem presenciou em meio àquela sociedade gananciosa e fútil, que a morte o alcançou. A maldade, a hostilidade, miséria humana o atingiu. Nietzsche afirmava que quando olhamos para o abismo, ele também nos olha. Aquele jovem estava insurgindo-se ou rebelando-se contra um mal que dominara aquela sociedade desde sempre, mas ele acabou sendo vencido por ela, não conseguindo preservar-se interiormente, devido a tanta injustiça, pela mágoa, ódio, obstinação, ele foi tomado pela escuridão. Porém, em meio a tanta turbulência e possessão, sua integridade e bom coração possibilitava que ele viesse à tona. Instantes de lucidez permitiram que ele corresse ao encontro do seu milagre. Marcos 5,1. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Certamente aquele jovem vivia dominado pela angústia, por causa dos distratos e descartes, por não ostentar e ter o interesse financeiro. E os demônios que nele habitavam alimentavam aquela alma aflita e decepcionada. Sim, o mal alimentava-o, aproveitando do seu repúdio, do seu isolamento, mas deturpando os sentimentos. Porém, aquele jovem sabia o que queria, buscava o verdadeiro amor, buscava a verdade, buscava o fim das máscaras, o fim dos sorrisos fingidos, o fim das simulações, o valorizar da essência e não da aparência. Buscava relacionamentos sinceros. E quando ele vê Jesus, ele vê tudo aquilo que ele anseia, tudo aquilo que ele espera, tudo que sua alma desejava e cria que pudesse existir. Amor, sentimentos sinceros, verdade, justiça, paz. E este que era o indomável, pois não se submetia àquela sociedade. Para ele ter dinheiro não era sinônimo de felicidade. Para ele relacionar-se envolvia alma e sentimentos, e não interesses. Para ele, as pessoas eram iguais, independentes de suas posses, e por isso não precisava ficar vendido ou viver hipocritamente diante delas. Ele vê em Jesus a realização dos seus sonhos, e como era raro em sua cidade, ele enxerga um homem poderoso, despido dos valores mundanos, mas cheio dos valores eternos e sinceros. Tudo aquilo que ele sempre sonhava encontrar e acreditava ser o certo, mas em seu habitat materialista, nunca pôde ser compreendido.
Os gadarenos tinham as mesmas características, e os seus filhos idem, eram materialistas, totalmente corruptíveis, valorizavam o que é perecível e hostilizavam o que é verdadeiro e eterno. Alimentavam seus porcos, seus egos, seus interesses cobiçosos e se dispunham a tudo pelas suas ambições. Não há regras para os gadarenos. O que importa é a renda. Corrupção, fraude, roubo de posses, nada importa, desde que haja multiplicação. Dinheiro, posses, esta é a regra básica. E seus filhos entendem muito bem. Detalhe importante, um gadareno gerava filhos nesses mesmos esquemas. Logo, um filho de gadareno não pode negar sua essência, pois é visível, ainda que intitule-se ter outra paternidade, mas pelos atos são conhecidos, são corrompidos, manipuladores, gananciosos. Diante do encontro daquele jovem com Jesus, todo o mal que há nele entra nos porcos, ou seja, os bens são tocados. Os donos dos porcos encontram o jovem curado, limpo, estável, mas como isso não é importante para eles, fazem uma arruaça pela cidade, ajuntando todos os gadarenos, todos aqueles que têm o mesmo coração capitalista. E esses, vendo que tiveram perdas em seus bens, esses, vendo que suas propriedades poderiam ser atingidas de alguma forma, ou mais ainda, prontamente colocam Jesus para fora. Verdade. Afinal, o importante para esses homens, em seus corações gananciosos e corruptos, é a posse financeira e material, alheia ao homem e a qualquer compromisso com a eternidade. Veja só, Marcos 5,14. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos. Os gadarenos não são espirituais, mas são carnais, apegados a dinheiro ou posses. Não medem consequências para se darem bem. Quem sair dos padrões apregoados de rentabilidade a qualquer custo, logo será expurgado. O próprio Jesus, com sua verdade, amor, justiça, não é desejado, pois sua santa presença pode atrapalhar os negócios. Sua verdade pode afastar clientes. Sua justiça pode atrapalhar os esquemas de fraudes e corrupções. Sua fidelidade atrapalharia os planos de traições, manipulações e perseguições. Perceba, um gadareno é um gadareno, e seus filhos são e sempre serão seus filhos. Os métodos assimilados desde a formação são os mesmos. Um filho de um gadareno, para deixar de ser, precisa nascer de novo e recomeçar com Cristo, simplesmente tornando-se um filho de Deus. Ou seja, um filho de gadareno sempre será um filho de gadareno, a não ser que este venha a se converter. Ainda que ele alegue ter outra filiação, porém o que ele herdou em sua essência de corrupção não se perdeu, e os seus métodos, trabalhos, meios de posse são os mesmos, adquiridos na formação, ou seja, com traições, manipulações, fraudes e corrupção. O jovem que não estava naquele esquema queria ir embora de Gadara. Ele não tinha ligação com aquilo. Seu coração não era daquela forma. E por isso, ele nunca foi aceito por eles. E sempre lutara contra e se afastara daquela estrutura. Porém, Jesus não permitiu que esse jovem o seguisse, mas que permanecesse ali, no meio dos gadarenos, e ali apregoasse o verdadeiro e eterno tesouro celestial, a glória de Deus. Aquele jovem, liberto, deveria ficar, para, começando por sua família, mostrar uma outra realidade, e diferente da tão apregoada que é o dinheiro, é mais importante que a humanidade, que as posses, e mais importante que os bens de um homem, é a presença gloriosa de Deus. Ele precisava mostrar e explicar que um homem deve ser avaliado pelo que tem em seu interior e não pelo seu exterior.
As palavras daquele jovem que sempre viveu marginalizado impressionou e maravilhou. Ele falava de valores eternos. Ele falava do reino dos céus. Ele falava de Jesus, valor eterno, bem maior. Ele falava com amor, vida e alegria de algo que estava acima do poder, do dinheiro e da fama. Ele era desprendido e limpo, e isso impressionou a todos os ouvintes. Marcos 5,18. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Guarde essa palavra no teu coração. O Espírito Santo me deu esta revelação da palavra. E eu quero que em nome de Jesus você se abra para viver essa libertação no seu espírito. Um filho de gadareno sempre será gadareno. Sua essência é gananciosa, traiçoeira e corrupta, ainda que negue tal filiação. Mas seus frutos de corrupção falam por si. E muitas vezes aqueles que querem vencer esse mal da hipocrisia e da ganância, por se encherem de maus sentimentos, tornam-se vitimados. Mas Deus hoje quer te dar vitória, em nome de Jesus.